Todo mundo parou hoje para ouvir o que o Jerome Powell tinha a dizer sobre os juros, né? Mas a verdade é uma só. É porque o Fed falou, falou e o Bitcoin não saiu do lugar. Continua exatamente no mesmo lugar onde estava, em cima de uma corda bamba muito perigosa, né? Porque a gente está mapeando já há bastante tempo já, né? Essa lateralização é o pior cenário para o investidor iniciante, porque é uma armadilha de liquidez gerada pelo próprio mercado, né? Ele está segurando o preço, criando fôlego antes de um estouro e você precisa tentar adivinhar o lado, a estratégia que você vai usar para não ser estopado, principalmente a galera que gosta de operar a curto prazo. Mas para a gente não ficar a mercê da sorte, eu mapeei aqui algumas zonas de validação para a gente prestar atenção para a próxima semana, tá, pessoal? Acompanhando o Bitcoin, né? Eu vou fazer aqui um overview do que está acontecendo. Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou abrir o gráfico, a gente vai para as zonas de validação, os pontos de decisão, tá? O divisor de águas para o lucro e o prejuízo dos próximos dias. Só atualizando vocês brevemente aqui o que está acontecendo no macro. O Powell teve o discurso hoje referente à possível taxa de juros, se ia diminuir, se não ia, então ficou naquela lenga-lenga, terminando aí o mandato dele dia 15 de maio, como o Wall Street Journal falou, então basicamente ele está terminando o mandato, ele pode ser um membro ainda do conselho, mas até então ele vai sair da presidência e nomes cogitados aí vão surgir nos próximos meses, tá? Então fica atento sempre a essa data de 15 de maio que pode ter muita reviravolta no mercado, principalmente questão de notícias, essas coisas, né? O que aconteceu aqui com a taxa de juros era esperado, tá? A manutenção da taxa de juros, então não mudou em nada, tá, pessoal? Nem aqui, nem nesse mês e provavelmente nem no próximo mês aqui, na próxima a tendência é que no dia 29 de abril também permaneça essa questão aí dos 3,5 ao 3,75 aí de taxa de juros ainda mantida e por um longo tempo, né? Só se acontecer alguma imprevisibilidade, né? Referente ao DXY, né? Porque é o índice que a gente sempre acompanha da dominância do dólar, o que está acontecendo. Mesma coisa, pessoal, do que eu mapeei já anteriormente para vocês, deixei aqui antenados, tá? Porque esse gráfico ele demonstra a força do dólar perante os outros ativos, tá? E o que está acontecendo é que ele ainda está nessa lateralidade, possivelmente está indo pegar uma valorização ainda maior, tá? Justamente trabalhando essa complexidade de onda, né? Deixou uma ineficiência aqui na casa dos 102 pontos, então o preço ele pode chegar a essas regiões aqui, tá? Ou até mais aqui, ó, na região de 102, 105, tá? É uma região que a gente está mapeando, então o preço pode vir aqui ou aqui, tanto faz. Mas a tendência macro é de queda, né? Eu estou no gráfico mensal, mas a probabilidade é que nesses próximos meses o dólar ainda ganhe força aí, tá ganhando força aí perante as outras moedas, tá? É, nos juros de 10 anos, que é um dos preferidos para muitos investidores, né? Quando vai se falar de renda fixa e diminuição de risco, o que está acontecendo, pessoal? Desde 2020 a gente vinha numa queda gigantesca e agora ele fez desde no período aqui de 2022, né? Ele fez uma possível reversão, né? Então a tendência é que desde 2020 muita gente está saindo de ativos de risco, tá, pessoal? E está indo para títulos do governo americano, né? E agora, desde o período de 2023 até agora, tá numa estagnação, né? Tá numa lateralidade infinita, ou seja, o pessoal que está aqui nos títulos não quer sair e muitos outros não querem continuar. Então fica naquela balança de forças, né? Não sobe nem cai. Então tá numa lateralidade infinita. Quem tá no risco ainda não saiu do risco e quem tá nos títulos ainda permanece nos títulos. Não tem diminuição, tá? O que é que a gente espera que os próximos meses com a dominância do dólar e a taxa de juros permanecendo, porque isso reflete muito com o que a taxa de juros está dizendo, não, uma taxa de juros constante ou títulos em renda fixa também numa constante lateralidade, até o mercado se decidir ou os juros realmente refletir numa diminuição, né, ou num aumento para aí sim o próprio investidor que já está aqui decidir aumentar a posição ou diminuir posição, né, para ir para os ativos de risco ou continuar ainda assim, tá? Porque, ó, o que a gente está enxergando aqui é que uma possível é, continuação de alta, mas com a interrupção aqui, se esse order block aqui na casa dos 5%, né, se confirmar, né, trabalhando numa aparentemente aqui reacumulação, tá?
pode subir mais um pouquinho aqui nessa região, e aqui a gente vai ver nos próximos meses como esse título vai reagir com as mudanças na macroeconomia, tá? Mas é o que eu estou vendo, uma grande lateralidade aqui, e ainda o mercado incerto se ele vai continuar a subir ou cair. A pior, o que a gente está mapeando é que existe uma resistência nesse 5%, e aí se o preço rejeitar, a gente pode ver um novo movimento de continuação de queda, tá? Mas aqui nesse período, no caso desse ano, né, nos próximos trimestres, enfim, o preço ainda pode o pessoal ainda pode se proteger, né, devido à dominância do dólar. Então o preço pode refletir um pouquinho, a gente subir mais um pouco, né, fazer aqui, como a gente já fez um buy clímax aqui, ó. Então, ou é aqui ainda está muito cedo para definir se é uma redistribuição ou não, tá? Porque o mercado ele está passando por um range aqui lateral e ainda está em fase bem de mercado. A gente vai ver a partir do momento que o preço começar a fazer as capturas, né? E aqui você tem um buy clímax, uma R, um teste, um SOW, e aí você uma MSOW, um minor sign of weakness aqui, e possivelmente trabalhando essa range ainda lateral, tá? Ainda sem movimentos de decisão. A partir do momento das capturas a gente consegue detectar para que lado o preço vai. Depois fazer uma análise mais afinco dos juros de 10 anos, mas para quem investe em renda fixa não é o nosso caso, mas é só para a gente saber se situar se é realmente essa liquidez está indo, para qual ativo está saindo da renda fixa ou não, tá? SP500, mesma coisa, pessoal. O SP500 está numa tendência de baixa, já quebrou essa linha de tendência que já veio a de longo prazo, tá? A probabilidade é realmente que ele continue a queda, tá? E agora se intensifique mais a queda, então vai ter muita ação aí, ativo de risco, o pessoal vai sair um pouquinho mesmo de ativo de risco, pelo menos por um período, por isso que eu acredito ainda em mais quedas para a renda variável para o nosso lado aqui, tá? Nasdaq, mesma coisa, reflexo do SP500, né? O SP500 faz, a Nasdaq praticamente faz a copia, o copia e cola, né? Então tá já em final de movimento para uma possível correção aqui, tá? BTC, pessoal, o que a gente estava mapeando referente ao BTC? Eu falei a vocês sobre a possibilidade do TAD que a gente estava trabalhando no movimento de UTAD aqui. O que é o TAD? É um movimento de pós-distribuição, captura de liquidez, né, pessoal? Quando você faz de Map Trust After Distribution. O que está acontecendo aqui com o BTC? A gente já tinha mapeado na lateralidade infinita do Bitcoin, né, nesse movimento choriçado, um movimento chato, que todo mundo está acompanhando e todo mundo está dizendo, agora é lua infinita, toma muito cuidado, que possivelmente, como eu já falei anteriormente, pode ser uma armadilha, né? A gente já vem mapeando isso, o próprio Bitcoin, nessa lateralidade no gráfico de 4 horas, a gente está trabalhando como a gente vem mapeando com o Uptrust aqui e o TAD aqui nessa região dos 75, 76, tá? E a partir daqui, desse bloco aqui que eu falei a vocês no último vídeo que eu coloquei, que possivelmente a gente viria uma reação do preço, tá, em movimentos de baixa, porque a tendência é dominância do dólar alta, DXY alta, os ativos de renda variável, inclusive o Bitcoin sofrendo um pouquinho, tá? Muita gente está acreditando em alta a partir daqui, justamente por causa desse movimento aqui, né? Rompeu, fez o reteste desse triângulo aqui, e aí já está tentando fazer o rompimento, né? Para fazer um movimento de alta, tá? No curto prazo não está dizendo nada referente à alta, tá, pessoal? Muito pelo contrário, e também não confirmou a queda, essa queda expressiva que a gente está esperando, né? O que eu espero agora ver a reação do preço mais rápido. Eu gostaria que esse movimento que a gente está começando agora fosse um movimento rápido, de fim de movimento de lateralidade para perder esse 65. Então eu só vou validar um butade aqui, ó, a partir do momento que é o último ponto de captura para o quê? Para uma queda expressiva, se esse 65 aqui, ó, for rompido. Essa é a zona de validação para realmente a continuidade de queda, tá? Porque ele precisa romper o fundo do gráfico diário, né, pessoal? O gráfico diário aqui, cadê? Vamos lá para o gráfico diário, aqui, ó. Tá vendo? Tá fazendo um movimento, a gente já vem de dias fazendo esse movimento de alta. Olha que movimento de alta safado, né? Um movimento de alta bem pequeno, bem expressivo, tá? Porém, é como a gente falou e comentou, né? Ele já estava fazendo o movimento de romper essa estrutura, fazer uma última captura, tocando nesse bloco e agora tendo uma reação contrária. Mas para esse movimento ser validado, para que
a gente consiga visitar patamares mais baixos, a gente precisa que esse preço aqui agora, o fechamento diário, a gente tenha dias em que essa tendência continua para que a gente perca esse fundo aqui. Aí sim eu valido esse ponto como o TAD. Até então não tem nada, pessoal. A gente só espera, tá? Espera a validação. Infelizmente, mas aí depois que esse preço vier aqui, a gente já perdeu toda essa pernada. É melhor você garantir com uma probabilidade a seu favor do que você tentar arriscar um possível short aqui agora no movimento, sabendo que ele ainda não invalidou essa tendência aqui, ó, que ele pode ainda deixar e revisitar os 81K. Eu não estava e não crendo na revisita dos 81K, apesar de que no último vídeo eu mostrei que a gente tinha patamares de 74, 75, né? Essa era a região que eu estava esperando para uma reação do preço. O preço ainda foi um pouquinho mais, 76, né? Ali, mas é região, tá, pessoal? A gente trabalha com região e na região ele reagiu, certo? Ele fez uma reação aqui e eu espero que ele agora venha com força perder esse fundo dos 65. Perdeu aqui, aí crava assim e a gente vai visitar patamares menores, tá? Lá para a região dos 55, 60, e aí a gente vai validando os próximos movimentos do Bitcoin, né? Porque ele vai fazer esse movimento aqui, vai voltar para fazer um LPS, e aí depois a gente vai continuar o movimento de baixa, é assim que eu espero para o Bitcoin agora, tá? Então fica atento a essa região de 65, coloca um alarme aí no seu gráfico, 65, 66, tá? Espera ele perder o fundo no diário, até então você não faz nada, porque ele pode vir aqui e somente retestar essa região aqui, ó, desse último topo, na casa aqui dos 70, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, só para validar aqui, tá, pessoal? Para não ser precipitado. Exatamente por volta aí dos 68, 67, tá? E ficar atento a essa região, porque ele pode ter uma reação aqui do preço e aí o preço continuar numa tendência de alta e aí revisitar patamares, ultrapassar esse bloco. O que eu acho muito mais difícil, tá, pessoal? Ele chegar nas regiões do 81K. Não invalida ele chegar no 81K, não invalida ainda a nossa leitura, tá, de queda, certo? Não invalida, mesmo ele subindo esses patamares. A questão é só um alinhamento do curto prazo para continuidade, tá? Independente de se ele vai cair aqui ou se ele vai cair aqui mais acima. Então, para que a gente faça essa leitura de entrada, sniper, uma entrada mais precisa, principalmente no curto prazo, eu esperaria ele perder esse fundo, fazer um movimento de retorno e aí sim a gente tentar com a confirmação pegar um movimento de short aqui, tentar fazer um short aqui expressivo, tá? Para quem está no position e quem está no longo prazo, não mudou nada, aguarda só, tá? Eu já realizei boa parte do meu capital aqui, né, em torno de 50, 60% da posição que eu entrei aqui, tá? Eu já realizei 60%. Então estou esperando o fechamento diário e uma reação desse preço aqui no fechamento. Se o fechamento me determinar bem, um movimento em que eu estou vendo que existe uma continuidade forte de baixa, eu vou começar a realizar nessa queda, tá? E aí se o preço perdesse 65, eu vou deixar ali 10, 20% ali do meu capital, somente para ele fazer o movimento de retorno, e aí nesse retorno eu saio das minhas posições de position, tá? Saio totalmente das minhas posições de position aí com 10, 20% do capital que restou, e aí para tentar pegar mais o BTC lá embaixo, nas regiões mais abaixo, tá? E até então, o que é que eu fiz? Só realizei no position, realizei boa parte do meu capital aqui, 50, 60% do meu capital eu realizei aqui nessa região do 74, tá? Eu não fui exato no 76, tá, pessoal? Eu realizei aqui no 74, depois um pouquinho no 75, e ele pode chegar nos 81, tá? Pode chegar, é uma probabilidade, a gente trabalha com probabilidade, é mínima, mas ele pode chegar por causa do quê? Do gap, né, pessoal, nessa região aqui, tá? Esse bloco aqui é um bloco muito forte, tá? Então a gente vai acompanhar isso aí, coloca o alarme no seu gráfico. E é isso, BTC no curto prazo, tá? Eu não vou me alongar muito no vídeo, até porque eu preciso passar para vocês uma visão referente à teoria de Elliott, né, pessoal? Porque teoricamente Elliott fala sobre ciclos, né? E eu queria deixar uma visão macro para vocês. Por que que às vezes eu falo de onda A, da gente terminar aqui o movimento de onda 4, fazer onda 5, né? Por que que eu falo isso? Porque a teoria de Elliott, quando você vai pegar para estudar, você percebe que ela é uma bússola do mercado, pessoal. Muita gente fala que é uma teoria subjetiva, é subjetiva, tá?
Mas a subjetividade de Elliott ela é retirada quando você usa as outras teorias casadas, teoria de Dow, teoria de Wyckoff, teoria de SMC. Então você usa essas teorias para tirar a subjetividade de Elliott. Alguns usam New Wave, que um estudioso lá dos discípulos também de Elliott, que pegou os estudos de Elliott, que é o Neely, e ele faz os estudos de New Wave, né, com as novas ondas, com a nova interpretação das ondas de Elliott, né, justamente para ser mais preciso nas entradas no que Elliott falava há anos, há décadas atrás, tá? Mas o que a gente vê aqui, tá, pessoal, referente ao Bitcoin em ciclos, né? Eu vejo muitos analistas, principalmente eliotistas, a mapear a nossa tendência de alta do Bitcoin como uma possível continuidade de alta para rompimento desse topo aqui, ó. Então, o que as leituras e o que alguns analistas dizem, tá? Eu já vi analistas fazendo a leitura assim, ó, que você automaticamente pegou aqui uma onda 1, uma onda 2, tá? Fez uma onda 3 aqui fez uma onda 4, e aqui a gente trabalhou uma onda 5, né? A gente pegou aqui e fez uma onda 5 aqui, tá? E aí o que acontece? O preço fez uma correção em A, o preço fez uma correção em B, uma onda irregular, e aqui a gente está trabalhando uma correção C menos profunda, tá, pessoal? É uma possibilidade de leitura? Sim, é uma possibilidade de leitura. Por quê? Porque na teoria de Elliott, você não só corrige assim, ó, por exemplo, você faz um movimento de alta, certo? De alta em 5 pernadas e aí você volta em ABC, certo? Só que esse ABC você não o preço ele pode não voltar em ABC assim, pessoal. O preço ele faz o que ele quiser. E Elliott mapeou muito bem que o preço às vezes depois de uma tendência de alta, o preço ele tende a fazer vários movimentos de correção. Vou pegar aqui mais aqui para vocês entenderem. Ó. Ele faz um movimento assim, um A, um B e um C. E um B que pode romper o topo tranquilamente, contanto que o A tenha 3 movimentos. Ele pode fazer o que o Elliott chama de correção irregular, tá? Ou flat, tanto faz, tá? Em que você tem uma onda B, que é essa onda aqui, que ela não faz um movimento característico assim, ó, um A, um B e um C, em que ela vai fazer um topinho menor do que o topo anterior. Ela pode muito bem ir passar o topo anterior aqui, tá? Fazendo um movimento assim, ó. Que um A, um B e um C, tá? Ela pode fazer nitidamente assim, tá? Romper o topo. Então muita gente já fez, acha que o BTC já fez esse movimento e agora estamos já na fase final da correção, em que aqui a região dos 60k é o fim do bear market, tá, pessoal? Para muitos eliotistas, tá? E não é pouco não, tá? Então, existe uma possibilidade? Existe, tá? Mas eu não acredito nessa probabilidade. Eu deixo o meu estudo referente a isso também, tá? Para acabar, porque Elliott é realmente subjetivo para algumas coisas, tá? Mas por que que eu ainda não validei essa leitura para mim? Porque o Wyckoff não me diz isso e SMC muito menos. E leitura de ciclo também muito menos. Então, para mim, o BTC ainda vai visitar regiões, principalmente esse fundo aqui, como eu já tinha mapeado, né? Esse fundo é o fundo macro, é o fundo onde tem muita liquidez, tá? Onde tem muito interesse institucional aqui abaixo desses 45k. Então, para mim, o BTC ainda vai visitar regiões abaixo de 45, tá? Isso aí é fato, até porque tem historicamente não só o ativo tem trabalhado com retrações de FIBO de 0,38, 0,50, 0,618, enfim, tá? Então, fazer um movimento, achar que aqui é o fim do movimento do Bitcoin pode acontecer, mas a probabilidade para mim é mínima, tá? Outros analistas, e muita gente, eu vi muita gente falando que o BTC ainda ia continuar uma alta expressiva, que ia para 250k, 200k, na probabilidade de que muitos pegaram, muitos eliotistas fizeram o seguinte, pegaram aqui, fiz um, dois, esse aqui, ó, pernada 3 seria uma pernada com 5 movimentos, tá, pessoal? Isso aqui é a parte técnica, né? É um, dois, e aí a onda 3 ela tem 5 movimentos expressivos no gráfico, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aí aqui fez uma terceira onda. A gente está trabalhando com uma ABC, uma quarta onda e depois fazer uma quinta onda, ou fraca ou um pouco maior. Mas que a gente ainda não entrou em bear market.
Aqui, para alguns eleutistas, a gente não está em bear market ainda, pessoal. Acreditando numa alta ainda muito maior aqui, que vai varar o topo histórico e a gente vai seguir patamares de 250 para depois, aí sim, 220, 250, a gente começar o bear market. Acredite que ainda tem essa visão, tá? Mas a visão que eu fiz um mapeamento, eu acho mais conveniente fazer e trabalhar, é a que a gente trabalhou, já terminou o ciclo, tá? Em end em diagonal. E esse end diagonal, ele apareceu aqui, tá? E a gente já fez o nosso ciclo de alta e agora a gente está fazendo o nosso ciclo de baixa, tá, pessoal? E por que que eu acho isso? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, ampliar aqui mais a leitura para vocês entenderem. Quando você pega o gráfico, que eu estou no semanal, vou pegar o mensal, vou estar no semanal, pronto. No semanal, o que é que nós temos aqui? Eu fiz uma leitura em que você tem uma onda 1, uma onda 2, certo? Em ABC. Uma onda 3, tá? Em 5 movimentos, ok? Fiz a 3 aqui, ó. A gente fez, deixa eu pegar aqui com mais uma piada. A gente fez a onda 1, uma onda 2. Fizemos uma onda 3 aqui, tá? Onda 1, onda 2, onda 3, uma onda 4 complexa, tá? 4 aqui complexa, em WXY. E aí fizemos aqui agora um movimento de onda 5. Esse movimento de onda 5 é super natural em final de movimento, tá? Porque você finaliza o movimento segundo a teoria de Elliott em end diagonal. Ou você começa o movimento em end em um afunilamento assim, onde a onda 1 faz 1, 2, 3, 4, 5, ou você finaliza o movimento de alta assim desse movimento. Tá? Como a onda 1 não aconteceu esse tipo de movimento em um lead diagonal, onde você começa numa tendência diagonal, você finaliza o movimento em end. Tá? E isso prova nitidamente nas leituras e nas validações que a gente foi fazendo. Então o BTC ele finalizou o movimento aqui a gente estava na 3, na 4 e agora numa quinta onda, certo? A quinta onda foi finalizada assim, ó, movimento de A, B, C, D e E. Fez o movimento aqui, ó, de quinta onda validada, tá? E essa onda a gente finalizou em diagonal, em uma cunha. E agora a probabilidade do preço é visitar a origem do movimento da cunha. Tá? Em 1, 2, 3, 4 e 5. E esse 5 ainda, essa onda 5 a gente não finalizou. Por isso que eu acredito que a gente ainda vai visitar patamares menores aqui nesse pavio aqui, deixado nesse movimento. E aí, a partir desse movimento de onda corretiva A de ciclo, a gente vai fazer um movimento de onda B para depois um movimento de onda C. E esse movimento de onda B vai ser determinante. Se você vem acompanhando os vídeos, você vai ver como eu estou acompanhando essa possível leitura de onda B. Se essa onda B vai vir fraca, se ela vai vir forte ou se ela vai vir mediana, tá? Até as zonas que a gente espera. Então a gente vai esperar validar o preço, fazer mais uma outra correção de finalização de movimento no curto prazo e aí a gente começar o movimento de alta. E esse movimento de alta ser determinante para até onde a gente vai surfar, tá bom? Para esperar ainda patamares menores de preço, tá, pessoal? Porque se você traçar uma fibo, tá? Que você vem e traça uma fibo de todo esse movimento, e é a leitura mais simples de você fazer. Se você tipo, eu não sei leitura de Wyckoff, eu não sei leitura de Elliott, pega a fibo, traça a fibo e coloca uma fibo bem simples, pessoal. E aqui você faz pega o seu gráfico lá do TradingView, se você não tem uma versão paga, pega a versão gratuita, tá? Coloca aqui, ó, toda a pernada. E da pernada você traça 0,50 e 0,61, pronto. E aí você fica com os preços dessa região aqui, dessa região, tá? 0,382 foi onde a gente chegou próximo, mas a gente não chegou. E normalmente o preço tende a visitar essas regiões de 0,382 e ter uma reação normal e natural, tá, pessoal? Não quer dizer que a alta acabou, não quer dizer que a baixa tenha acabado aqui, tá? Então, para o institucional, para o smart money, né, principalmente quando você usa o SMC, regiões que nós estamos acima das regiões de 0,50 é tudo região cara, pessoal. Aqui o institucional ele não pensa em ficar comprando para carregar para longo prazo. Aqui o preço e o ativo tá caro. Imagine a região do 0,50 com uma tabela FIP, sabe? A tabela FIP de carro. Não tem a tabela FIP quando você vai comprar um carro, baseado no que a tabela FIP tem.
o preço ali, você sabe que você está pagando mais caro ou menos caro de acordo com o que o mercado está lhe dando ali como uma média de preço para aquele carro. É a mesma coisa. E pense que a sua FIBO de 0,5 é a sua tabela FIP, em que você tem preços para cima caros e preço para baixo barato. Então o preço está barato a partir do momento que ele está abaixo de 0,5. E aonde está 0,5 aqui no Bitcoin, pessoal? Onde é que está Bitcoin aqui no 0,5? Vamos pegar aqui para traçar para vocês verem onde é que está 0,5 aqui de FIBO. Ó, região dos 44 mil, 45, pessoal. Tá vendo? Logo abaixo desse fundo aqui, pessoal, ó. É aqui. É aqui que mora o país das maravilhas do institucional. E o preço ele vai trabalhar aqui, vai subir, vai descer, vai fazer A, B, você vai fazer um monte de coisa. Mas o que eu espero para o longo prazo é que o preço atinja esses patamares aqui ou abaixo. E aí tem muita gente que coloca o preço aqui, ó, nessa região aqui dos 28, 29. Ah, não, o preço vai lá agora, 28, 29. Calma. Primeiro você trabalha com validação, você não sabe. Quem é que sabe? Ó, existe uma coisa, pessoal, chamada viés. E se você trabalhar com viés no mercado, você vai tomar sempre na cabeça. A viés é a certeza absoluta de que o preço vai fazer isso e esqueça isso. O mais estratégico possível para você não ficar fora do mercado em uma estratégia como essa, principalmente com Bitcoin, é você montar posições aos poucos, mas em zonas específicas. Eu não estou falando fazer DCA da morte daqui não, tá, pessoal? Porque muita gente está achando que começou a fazer DCA daqui, daqui, vai fazendo, vai comprando em toda a perna de queda. Isso não existe, tá, pessoal? Não existe. Você está fazendo um DCA errado, DCA errado. Esse aí é o DCA da morte, que muita gente fala aí, compre aos pouquinhos aí toda semana. Esquece isso aqui, tá, pessoal? Esquece isso aqui, porque não é assim que funciona. Você trabalha com DCA a partir do momento que você atinge zonas de desconto, ó, desconto. Na hora que o preço chega em regiões de desconto, aí sim você começa a montar posições. E o que é que você faz? DCA inteligente, um DCA por intensidade, entendendo que essas regiões você está comprando o ativo barato. E aí você começa a montar a posição no 45, você coloca uma ordem nos 40, coloca uma ordem nos 38, coloca uma ordem nos 30, e se chegar nos 25, nos 28, beleza, você já está praticamente posicionado em boa parte do mercado. Você não está fora, porque você não tem garantia que o preço vai bater os 28. Aconteceu, muita gente pegou o Bitcoin e achou que o Bitcoin, nesse ciclo passado, pessoal, ia para 12K. Lembra dos 12K? Lembra dos 12? O Bitcoin chegou em 20. O pessoal já estava dizendo agora vai para... O BTC chegou em 20. Né? Aí o pessoal diz, agora vai para 8, vai para 10. Aí o preço fez isso, voltou, chegou em 15. E aí muita gente não comprou em 15 achando que o BTC ia para 8, ia para 7, ia para 6. Agora acabou. Aí o preço aí fez isso, ó, reverteu. Aí quem estava esperando o Bitcoin a 12K se quebrou. Botou uma ordem lá em 12, em 10, agora eu vou encher a mão aqui. Quando chegar, é a mesma coisa, pessoal. O preço já estava descontado abaixo de 30 mil. Se a pessoa viesse montando posição aqui, montando posição aqui, montando posição aqui, montando posição aqui, olha quanto ela teria de alta pela frente, pessoal. Se o seu preço médio tivesse aqui, ó, você teria surfado aí 350% de alta. Só fazendo uma estratégia simples, pegando abaixo da tabela FIP. Deu para entender? Quase 400, quase 4 vezes o preço. E sem esforço segurando o ativo tranquilamente. Deu para entender, pessoal, como é que você trabalha? Você trabalha assim. Eu vou deixar aqui alguns outros ativos, tá? Só para nível de bônus, só para deixar aqui um mapeamento que eu estava fazendo. Mas antes, vamos passar aqui no Total 3. O que é o Total 3, excluindo o BTC, Ethereum, USDT e stablecoins? Nada, pessoal, não mudou nada, tá? Ainda continua na lateralidade como a gente tinha abordado, tá? Ainda não mudou nada. Eu venho aqui avisar vocês caso a gente venha a ter um movimento, e esse gráfico reflete um movimento das mid caps, das middle caps, né? Justamente das small caps. Então, ainda o preço continua no mesmo patamar, tá? Sem injeção de dinheiro, sem capital entrando nesses ativos, tá? E aqui, eu vou deixar aqui com vocês a análise de dois ativos que eu estava já mapeando, que é a Ondo e que é a Chainlink. A Ondo, né, que a gente está sofrendo no mercado cripto uma onda de RWA, e que são Real World Assets,
que são os ativos do mundo real, né, tokenizados. Então vai haver um hype, uma narrativa, eu acredito que para o próximo ciclo, para alguns ativos. Eu não sei se a onda vai sobreviver, eu não sei, a Chainlink talvez sim, mas a onda eu não sei, tá, pessoal? Essa questão fundamentalista é algo muito peculiar, tá? O ativo ele pode sumir no mapa, pode não. Mas como tem muito capital investido, né, a gente só especula preço. E o preço para compra, você que gosta do ativo, ele ainda, eu acredito que ainda é uma tendência de baixa ainda para Ondo, tá? Em regiões aí de 0,19, 0,20 até 0,12 é uma região de compra, tá? Já está em zona de compra, tá? A Ondo já está em zona de compra. Qualquer região aqui abaixo de $1 na Ondo é compra, tá, pessoal? Eu sei que tem muita gente que ficou preso aqui esperando, mas se você ainda acredita no ativo, é só fazer um DCA aqui por intensidade, tá? Compra mais um pouquinho nessas regiões, porque a tendência agora é o preço ainda reagir mais um pouco, sofrer mais um pouco por causa do BTC ainda, eu acredito que ainda vai atingir patamares mais baixos, e aonde pode chegar ainda a esses patamares aqui de 0,20 e 0,12, tá? Mas montar a posição aqui não seria errado não, tá, pessoal? Não seria errado mesmo, tá? Até porque ela pode fazer um movimento, eu ainda espero que um movimento bem pequeno aqui, tá? Só de subir um pouco mais, de retestar e aí sim fazer um choque, validar, pegar essa estrutura toda aqui, ó, essa estrutura de suporte, fazer isso aqui como suporte, gerar esse choque aqui, ó. E aí sim ela começar uma tendência de alta verdadeira. E aí para onde, meu filho, é lua, tá? É lua, 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 tá bom? E se não for lua, mesmo que não seja lua, a gente faça só tipo uma correção mais expressiva aqui, ó, um repique para depois continuar caindo, né? Ainda assim é uma alta expressiva porque esse bloco aqui que deixamos, ó, a onda é capaz de revisitar, tá? Tem esse breaker block aqui, então regiões aqui que possivelmente a gente pode ver onda futuramente, é região de 0,7 e regiões de $1, tá, pessoal? Perto de $1. Então dá uma alta expressiva se você pega 4, 5 vezes seu capital aqui só no movimento curto de onda, tá? Isso eu tô falando de no pior dos cenários, tá, pessoal? Para onda, tá? Chainlink. Chainlink, mesma coisa, pessoal. Zona de compra abaixo de $8, $10 é compra em Chainlink e não tem conversa. Não tem conversa, tá, pessoal? Ah, muita gente diz, ah, a Chainlink vai parar para $1. Eu não acredito que a Chainlink vá para patamares muito baixos, tá? Apesar de que ela deixou liquidez, muita liquidez aqui embaixo, ó, pessoal. Muita liquidez aqui embaixo. Tá na região aqui dos $5, tá? Ela pode vir fazer, dar uma beliscada aqui, ó. E aí começar um movimento ainda expressivo de alta, né? Como eu tô como eu tô no mensal, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no semanal da Chainlink. Ó, gráfico semanal. Gráfico semanal da Chainlink. É isso mesmo. Se a Chainlink fizer só um movimento aqui de captura, ó. Ela faz um movimento aqui de captura. Pega essa região de liquidez deixada aqui embaixo, na região dos 4,55. Você pode até deixar ordens aqui, tá, pessoal? Não é errado não, mas não, se você gosta do ativo da Chainlink, não montar posições a partir daqui é loucura, tá, pessoal? É loucura. Você vai tentar achar o da mosca, o do mosquito, e infelizmente você pode ficar para trás, porque ela pode fazer movimentos, né? E eu já vi muito ativo fazer isso aqui, ó. Só pegar, tocar, subir, pegar alta expressiva e depois só vir depois fazer o movimento, tá? E você ficar fora por um longo tempo, tá? Então, mas eu acredito que a Chainlink ainda vai pegar, capturar esse movimento aqui, fazer esse movimento aqui de baixo ainda, eu acredito, tá? Mesmo que seja por um toque só simples, mas pegar essa região de 5 seria super válido, tá? Ela pode já subir daqui? Pode, tá? Mas ela ainda deixou ainda a liquidez abaixo, é o que eu acredito que ainda vai revisitar para depois pegar patamares maiores. E aí, alvos da Chainlink lá na frente são alvos acima de $20, né? Então, é possível bastante. Isso aqui eu tô falando nos piores dos cenários, tá, pessoal? Tô falando um alvo assim, ainda pequeno comparado à alta macro que a Chainlink tem e o potencial que a Chainlink tem para fazer, tá, pessoal? Ainda é muita coisa, tá? Mas eu não costumo ficar olhando se vai subir 10.000x, 300.000x. Eu costumo validar aqui e ver até onde o preço pode ir. A gente vai acompanhando ao longo do tempo, tá? Mas aqui é só para dar um overview de vocês, os ativos que eu tô de olho, tá? E narrativas também que eu tô de olho. Então, basicamente é isso. Eu me estendi demais no vídeo, tá bom? Eu vou deixar vocês atualizados com relação ao movimento do Bitcoin. Então, fica atento à região dos 65, tá certo? E a gente vai atualizando vocês ao longo da semana, beleza? Um abraço, valeu, valeu, fui!